Imagina só um thriller político onde o destino de uma nação inteira está nas mãos de uma rainha que guarda um segredo mortal. Pois é, essa é a história do livro de Esther. Uma trama antiga, cheia de coragem, de estratégia e de uma luta pela sobrevivência contra tudo e contra todos. E essa é a grande questão, né? Como que uma única mulher conseguiu salvar uma nação inteira do genocídio? A gente está falando aqui de um risco de vida ou morte mesmo. Um cenário onde a coragem de uma pessoa podia ser a diferença entre a salvação ou o extermínio completo de um povo. Simplesmente não tinha como o risco ser maior. Bom, para a gente entender como tudo isso aconteceu, a gente precisa viajar no tempo. Pensa só, estamos lá no coração do gigantesco Império Persa, por volta de 480 a.C. E quem está no trono? O rei Xerxes, que na Bíblia é chamado de Assuero. Ele governava um império enorme, super multicultural. E aqui estão as peças-chave nesse nosso tabuleiro de xadrez. Primeiro, Esther, a nossa heroína improvável, com um segredo que podia custar a vida dela. Depois, Mardoqueu, seu primo e guardião super leal. Aí vem o rei Xerxes, um homem com um poder imenso, mas que, olha, era bem fácil de manipular. E por fim, Amã, o grande vilão, um oficial do rei que, por pura vaidade ferida, bola um plano simplesmente terrível. E a forma como Esther chega ao poder é de fato extraordinária. O rei Xerxes tinha acabado de depor a rainha anterior, a Vasti. Aí ele promove uma espécie de concurso para escolher a nova rainha. E quem ele escolhe? Esther, uma jovem órfã judia. Só que tem um detalhe, ele não faz a menor ideia da origem dela. A conselho do Mardoqueu, ela esconde a sua identidade judaica. E esse segredo vai ser o ponto central de toda a trama. Então, tá tudo aparentemente bem, né? Esther tá lá se ajustando à vida no palácio, mas uma sombra começa a surgir no reino. Um problema gravíssimo tá se formando, um conflito que vai ameaçar não só a vida dela, mas a de todo o seu povo. E tudo começa por um motivo, acredite se quiser, bem pequeno. O tal do Haman, que era um oficial de alto escalão, fica furioso porque Mardoqueu se recusa a se curvar diante dele. É isso. Uma ofensa pessoal, um ego ferido. Mas esse ódio pessoal dele cresce de uma forma desproporcional e se transforma num plano genocida. Ele vai até o rei e o convence a assinar um decreto para simplesmente aniquilar todo o povo judeu do império. E o que deixava tudo ainda mais apavorante era o seguinte: segundo a lei persa da época, um decreto assinado pelo rei não podia ser revogado. Era como se fosse esculpido em pedra, sabe? Imutável. Ou seja, a ordem de extermínio não era só uma ameaça, não. Era uma sentença de morte oficial, com data marcada, uma contagem regressiva para o fim de um povo inteiro. Com essa situação praticamente impossível, sem saída aparente, a gente chega no momento decisivo da história. Agora é a hora do gambito da rainha. Esther precisa fazer uma escolha, e essa escolha pode muito bem custar a vida dela. E quem dá aquele empurrão, quem a força a encarar o próprio destino, é Mardoqueu. Ele manda uma mensagem para ela que é assim, direta e reta, sugerindo que ela não virou rainha por acaso. Ele a desafia com uma frase que ficou famosa: quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. A escolha era dela, ou ficava em silêncio e via seu povo morrer, ou arriscava absolutamente tudo para tentar salvá-los. E a resposta da Esther? Nossa, essa resposta ecoa por séculos. Se perecer, pereci. Com essas poucas palavras, ela basicamente sela o seu destino. Ela decide que vai arriscar tudo. A vida, a coroa, a posição. Ela vai fazer o impensável, que era se apresentar diante do rei sem ter sido chamada, o que era um crime punido com a morte, para ser a única esperança do seu povo. Mas olha que interessante. Esther não age no impulso, no desespero. Pelo contrário, ela bola um plano arriscado, mas absolutamente genial. Em vez de chegar implorando pela vida do povo dela, ela joga um jogo de mestre, um jogo de paciência e de psicologia. Primeiro, ela se arrisca e vai até o rei. Depois, ela convida o rei e o próprio inimigo, Amã, para um banquete privado. E não para por aí, ela ainda organiza um segundo banquete. Tudo isso para criar a tensão perfeita, preparar o cenário ideal para revelar a trama de Amã no momento exato, de maior impacto possível. E com esse plano em andamento, a história acelera em direção ao seu clímax. E é aqui que a gente vê uma das maiores e mais dramáticas viradas de jogo. Uma verdadeira reviravolta que muda tudo.
O resultado é uma inversão de papéis que é quase poética, de tão perfeita. O plano de Amã simplesmente desmorona de forma espetacular. O destino que ele tinha planejado para o povo judeu é revertido. O destino que ele planejou para Mardoqueu cai sobre ele mesmo. Amã é enforcado na mesmíssima forca que ele mandou construir para o seu inimigo. É ou não é uma reviravolta total e completa? Então, no auge daquele segundo banquete, Esther finalmente joga as cartas na mesa. Ela revela tudo, sua identidade judaica e a traição monstruosa de Amã. O rei fica possesso, furioso, e age na hora, ordenando a execução de Amã. Mas, lembra daquele primeiro decreto? Ele ainda estava valendo e não podia ser cancelado. Então o que o rei faz? Ele emite um segundo decreto, um que dava aos judeus o direito legal de se defenderem e lutarem por suas vidas. E essa salvação do povo judeu não foi o fim da história. Na verdade, foi só o começo de um legado. O eco desses acontecimentos ressoa até os dias de hoje, de formas muito profundas e cheias de significado. Para celebrar essa libertação incrível, foi criada a festa de Purim. É um festival judaico que é celebrado todos os anos com muita alegria, com banquetes e com a leitura da história de Esther, justamente para garantir que esse grande livramento nunca seja esquecido. No fim das contas, a história de Esther é muito mais do que só um relato antigo. É quase um manual de lições que valem para qualquer época. Fala sobre ter coragem mesmo quando se está com medo. Fala sobre o poder de uma ação estratégica bem pensada. E talvez o mais importante, fala sobre usar a posição que a gente tem para um bem maior, reconhecendo que às vezes a gente está no lugar certo, na hora certa, para fazer toda a diferença. Mas para fechar tem um detalhe final. Um detalhe que é quase um quebra-cabeça e que torna esse livro realmente único. Pensa bem, em toda essa história de livramento que parece milagroso, que fala de destino, tem uma ausência muito, mas muito notável. O nome de Deus nunca é mencionado. Em nenhum lugar do texto original. Nenhuma vez sequer. E isso deixa uma pergunta no ar para a gente pensar, se Deus não é mencionado abertamente, onde é que se pode ver uma mão oculta agindo? Como é que a gente explica tantas coincidências, o timing perfeito dos acontecimentos, a coragem que surge na hora certa? A história meio que convida a gente a procurar essa providência divina nos bastidores, sugerindo que, às vezes, a ajuda e a orientação estão lá, mesmo que em silêncio.